Boa tarde, essa então vai ser uma aula de desenho. E aqui então vamos trabalhar com o AutoCAD. Vocês têm o link do Drive, e daí vou trabalhar com a apostila AutoCAD de 2010, que traz a parte de mouse, e a apostila 2015 do AutoCAD. Na apostila 2010, a gente então tem as funções do mouse, né? Os mouses têm funções um pouco diferentes do AutoCAD. Então, o botão do meio exerce uma função a mais, né? Então, muitos mouses de 3 botões não fazem abrir o menu Snap no segundo botão, devido a esses possuírem outras configurações. Então, a gente pode configurar o mouse também, né? Então, o botão de seleção vai ser o botão do lado esquerdo, aonde esse botão ativa os comandos nos menus, né? Ou seleciona entidades no desenho. Então, o AutoCAD está aqui. Aqui então eu tenho, né, o meu cursor, né, que vocês estão vendo que ele está se deslocando, e aqui estão os comandos. Então, quando a gente passa o mouse sobre os comandos, eles mostram para nós, né, como é que a gente faz para trabalhar com eles, né? Então, os passos que a gente precisa para fazer. Aqui o comando linha, né? Então, como é que eu vou ativar o comando? Eu apertando com o botão esquerdo do mouse, eu apertei, né? Ele muda de cor, ó. Então, quando eu tô apertado, soltei, ele tá com o comando ativado. Eu vou olhar aqui embaixo, ó, o comando linha, no prompt de comando, o comando linha ativado, e ele diz, então, especifique o primeiro ponto. Esse primeiro ponto, ele pode ser digitado, então, uma coordenada absoluta, né? Por exemplo, se eu digitar aqui 0,0, ele vai para o ponto do início da folha da origem, 0,0. Ou simplesmente eu clico, ó, quando eu cliquei aqui, tá? Ele ligou a minha linha nesse ponto que eu cliquei, tá? A partir do momento que eu vou deslocando, ó, cliquei de novo, tá? Cliquei de novo, certo? Ele vai posicionando a linha. Vocês estão vendo que aqui eu estou fazendo umas linhas aleatórias, né? Eu só estou clicando as linhas, tá? Para eu sair do comando, existem três maneiras. Eu apertar o ESC, ou eu dar o espaço, né? Ou eu dar Enter. E ainda, se eu clicar o botão direito do mouse, ó, se eu clicar o botão direito do mouse, ele também dá a função de Enter, ó, tá? Então aqui, ó, ele vai acionar a função Enter. Juntamente com o botão direito, né? Eu posso cancelar, eu posso o Reset Inputs, então os pontos que ele fez, posso fechar, posso voltar, né? E aqui tem outras funções. Aqui também, ó, tem a função pan e a função zoom. A função pan, ela então vai fazer o que eu movimento a tela, né? Então eu movimento a tela, certo? Agora eu não dei enter lá aqui, né? Tá? Eu tenho que dar enter para ele desativar. Se eu apertar o comando espaço novamente, uma vez, apertei duas vezes, ele ativa o último comando que eu selecionei, tá? Vou dar um ESC para sair da linha, dei um ESC para sair da linha, e a outra função então do botão esquerdo é selecionar a entidade. Se eu dar um clique aqui, ó, dei um clique sobre a linha, ela selecionou a linha, ó, dei um clique, selecionou, certo? Conforme eu vou clicando na entidade, ele seleciona ela, tá? Então aqui, ó, eu estou selecionando as entidades uma a uma, tá? Então esse é o modo de seleção individual. Eu vou dar um ESC para cancelar a seleção, tá? Agora tem um sistema de seleção do conjunto. Então eu cliquei do lado esquerdo,
e puxei uma janela, ó, eu soltei, eu cliquei e soltei, e eu puxo então uma janela, e vocês percebem que aqui tem entidades toda dentro do retângulo e tem entidades metade. Então quando eu clicar aqui, ó, o que acontece? Ele só vai selecionar as entidades que tiverem dentro do retângulozinho, tá? Vou dar um ESC para sair do comando. Agora eu vou clicar do lado direito e puxar a janela para o lado esquerdo. Percebe que quando eu clicar de novo, ó, ele selecionou todas as entidades que o retângulo cortou, né? Então a gente pode ter três tipos de seleção, né? O individual, o da esquerda para a direita, que seleciona só as entidades que estão dentro do retângulo, e da direita para a esquerda, que seleciona então todos as entidades que são cortadas, tá? Eu vou dar um ESC para sair, tá? Do comando. Agora, ó, eu tenho aqui, por exemplo, no comando Eraser, né? Eraser é apagar. Cliquei no comando Eraser, tá? E vem aqui, ó, e cliquei nessa linha, tá? Ó, ele selecionou, não aparece nenhum sinal dos grips, tá? Cliquei nessa aqui, cliquei nessa aqui. Agora eu tenho que confirmar. Ele pede, ó, a seleção do objeto. Terminei de selecionar? Sim. Como é que o AutoCAD sabe? Dando Enter ou espaço, tá? Então se eu dar um espaço, ele executa o comando, tá? Se eu der um Enter, também. Se eu clicar com o botão direito, também. Então eu voltei, né? Vou selecionar, ó, novamente os comandos. Apagar, tá? Selecionei, selecionei, selecionei. Apertei o botão direito, ele também fez a função de Enter, né? Então o botão direito executa esse comando. Ctrl Z, ele volta, né? Então, no caso, o mouse tem essa função. Agora, na bolinha, ó, na bolinha, se eu girar para cima, ele aumenta. Se eu girar para o meu lado, ele diminui. Então, ó, aumenta e diminui, aumenta e diminui, certo? Nesse caso, eu vou usar para posicionar o meu desenho no centro. Uma outra forma também, ó, é eu dar dois cliques na bolinha, tá? Então, se eu der dois cliques na bolinha do mouse do roller, né? Ele dá o comando estende, tá? Se eu apertar, segurar apertado, ó, eu executo então o comando pan, ou seja, eu movimento a minha tela, tá? Então o mouse eu consigo então fazer essas funções, né? O lado direito, ó, por exemplo aqui, ó, se eu clicar, ó, o Shift, né? Shift, botão direito, tá? Ele abre o comando o Snap, tá? Então esses são os comandos de precisão que eu vou usar depois. Por exemplo, vou pegar o ponto, o meio, a interseção, né? Daqui para frente, né? E assim por diante. Dei um X para sair, acionei, ó, o comando linha, tá? E aqui eu tenho ele ativado, né? Mas se eu quero, por exemplo, um ponto que não tem aqui, eu clico com o Shift, botão direito, e ele me dá então os outros comandos. Por exemplo, aqui, ó, esse comando nearest, tá? Ele seleciona qualquer ponto, ó. Então, aonde que eu quero aleatório. Eu quero clicar aqui, ó, ele vai grudar então a minha linha nesse ponto, tá? Então, o lado direito, né, direito do mouse funciona nesse sentido, tá? Vamos voltar aqui, né? Então, o botão do meio, o roller, ele dá zoom e dá pan, né?
e move no desenho, tá? Então a gente usa muito esse botão do centro. O botão da direita, ele tem então a mesma função que o Enter do teclado e a função de cancelar comandos, né? Então eu também posso clicar com o botão direito para a gente então cancelar os comandos. E o Shift Enter ativa os comandos snap de comandos de precisão. Então assim a gente vai usar o mouse para essas funções, ok? Outra questão também do mouse, se a gente clicar na linha, tá? E eu clicar nesse ponto, ó, eu consigo mover, ó, tá? Então, ó, eu consigo mover os pontos da linha, né? Quando eu clico no botão do meio, ó, essa linha eu movimento, né, a linha, tá? Só com o mouse, né? Sem precisar então usar o comando move, né? Se eu quero movimentar mais que um, eu aperto Shift, tá? E vou apertando, ó, certo? E daí, ó, quando eu solto o Shift agora e dou um clique aqui, ó, vocês estão vendo? Eu consigo movimentar, né, os três pontos juntos, tá?